E se a Arca de Noé não fosse apenas um barco, mas um código divino escondido à vista de todos? Antes da primeira gota cair, o mundo já se afogava em corrupção. A violência havia se tornado linguagem, o orgulho havia substituído a fé. A humanidade vivia sem freio e o Criador via tristeza em tudo o que havia feito. Foi então que Deus encontrou um homem, um único homem, que ainda ouvia sua voz: Noé. Imagine o silêncio de uma madrugada antiga, o vento cortando o vale e um comando ecoando na alma. Faze para ti uma arca de madeira de gofer. Gênesis 6:14. Um projeto sem precedente, um chamado impossível, nenhuma nuvem, nenhum sinal de chuva. E ainda assim, Noé acredita. Deus não apenas ordena, ele entrega as medidas exatas: 300 côvados de comprimento, 50 de largura e 30 de altura. Convertendo para nossos tempos, 135 metros de comprimento, 22 metros de largura e 13 metros de altura, quase o tamanho de um campo de futebol e cerca de 2/3 do Titanic. Imagine um navio colossal, feito à mão, em uma era sem engenharia moderna, sem cálculos estruturais, sem ferramentas industriais. E mesmo assim, as proporções da arca são as mesmas usadas em embarcações de carga modernas. Coincidência ou projeto divino? Estudos conduzidos por engenheiros da Universidade de Daejeon, na Coreia do Sul, comprovaram que o formato 1.6 é o mais estável para flutuação em mar revolto. A arca, mesmo sem leme, era praticamente impossível de afundar. Foi construída para sobreviver, não para navegar. Noé não entende todos os porquês, mas obedece. Martela a fé em cada golpe de madeira. Enquanto os vizinhos zombam, ele constrói algo que o mundo jamais tinha visto, porque até aquele momento nunca havia chovido sobre a terra. A arca ergue-se em silêncio, e cada tábua pregada é uma pregação sem palavras. O som do martelo substitui o som da dúvida. Noé constrói o primeiro santuário flutuante da história, um abrigo para a fé antes da tempestade. A madeira de gofer, um material misterioso, mencionado apenas uma vez em toda a Bíblia. Leve o bastante para flutuar, forte o bastante para resistir. Coberta por dentro e por fora com betume. O piche negro que impermeabilizava cada fresta, um símbolo da graça, o que protege por dentro e sela por fora. Cada detalhe da arca era mais do que técnica, era profecia. 3 andares: corpo, alma e espírito. Uma porta lateral, o único caminho. Uma janela no alto, o olhar de esperança voltado para o céu. E o que mais intriga? A arca não tinha leme. Era uma embarcação sem direção humana, guiada apenas por Deus. Um lembrete de que fé não é controlar o caminho, mas confiar em quem conduz. Durante 100 anos, talvez 120, segundo alguns relatos, Noé e seus filhos trabalham sem cessar. 100 anos sem ver uma nuvem de chuva. 100 anos construindo fé enquanto o mundo ri. Cada árvore cortada é um ato de esperança. Cada tábua ajustada, um voto de confiança. O som da serra é o som da perseverança. As pessoas perguntavam, por que gastar a vida construindo algo que nunca será usado? E Noé respondia sem palavras. Apenas seguia medindo, cortando, selando. No fim, a fé dele não caberia em templos, precisaria de uma arca inteira para abrigar tamanha obediência. Quando o último prego foi batido, o céu ainda estava limpo. O vento soprava tranquilo, mas a paciência de Deus já estava cansada. O dia viria, e quando o primeiro trovão ecoou ao longe, a arca já estava pronta. Mas há uma pergunta que ecoa há milênios: como Noé colocou todos os animais dentro da arca? A Bíblia diz: de tudo o que tem fôlego de vida nas narinas, de 2 em 2 virão a ti. Isso significa que insetos e animais aquáticos não estavam incluídos. Sobreviveriam naturalmente fora da arca. Mesmo assim, seriam milhares de pares.
Caberiam todos? Pesquisadores criacionistas sugerem que Noé levou apenas os tipos básicos e não todas as espécies. Em vez de milhões de animais, talvez apenas alguns milhares. Um casal de canídeos poderia dar origem a lobos, cães e coiotes. O mesmo se aplica a felinos, aves e bovinos. O espaço então seria suficiente. E quanto à alimentação? A tradição judaica fala de um fenômeno semelhante à hibernação. Deus teria induzido os animais a um estado de torpor, reduzindo o metabolismo e mantendo a paz dentro da arca. Isso explicaria o silêncio. Nenhum rugido, nenhum caos, apenas o som da madeira flutuando. A arca por dentro era mais do que um abrigo. Era um laboratório de sobrevivência divina. Cada animal representava uma futura geração, um novo recomeço. E Noé, no meio da escuridão, confiava, porque quem mandou construir também garantiria a sobrevivência. Por fora, o mundo se desmanchava. Por dentro, a vida esperava. Um contraste entre o juízo e a promessa. O dilúvio não começou com estrondo, começou com um silêncio, e então, uma gota, depois outra, até que o céu se abriu e a terra inteira gemeu. Romperam-se as fontes do abismo e as janelas do céu se abriram. Gênesis 7:11. Por 40 dias e 40 noites, a chuva não cessou. Montanhas desapareceram, vales se tornaram mares, e a humanidade inteira foi apagada das páginas da história. Mas sobre as águas, uma arca flutuava, carregando o passado, o presente e o futuro da criação. Quando as águas finalmente começaram a baixar, Deus lembrou-se de Noé. O vento soprou e a arca repousou sobre os montes de Ararat, na atual Turquia. E aqui nasce uma das maiores curiosidades da história, a busca pela arca perdida. Durante séculos, expedições tentaram provar sua existência. Em 1959, uma formação geológica chamada Durupinar chamou atenção. Uma estrutura com o formato de um navio, medindo aproximadamente o mesmo que a arca bíblica. Pesquisadores usaram radar de penetração no solo e detectaram padrões anômalos sob o gelo. Alguns juram ter encontrado fragmentos petrificados de madeira antiga. Outros dizem ser apenas uma coincidência geológica. Mas a dúvida permanece. Fato ou mito? Seria o maior artefato bíblico já preservado ou apenas uma lenda simbólica? Talvez o propósito nunca tenha sido encontrar madeira antiga, mas redescobrir a fé viva. Porque no fim, a arca não é sobre arqueologia, é sobre obediência. Ela representa o que acontece quando o ser humano decide confiar em algo maior do que a própria razão. Quando as águas secaram, Noé abriu a janela. Uma pomba voou e voltou com um ramo de oliveira, o símbolo universal da paz. O dilúvio havia terminado. Deus estabeleceu uma nova aliança. Porei o meu arco nas nuvens, será por sinal da aliança entre mim e a terra. Gênesis 9:13. O arco-íris se tornou o primeiro lembrete visual da promessa divina. Mas a história de Noé não termina na obediência, termina na humanidade. Depois do dilúvio, Noé planta uma vinha, bebe do vinho, embriaga-se e cai nu dentro de sua tenda. Seu filho Cam o vê e o expõe. Deste episódio surge a famosa maldição de Canaã, um dos trechos mais polêmicos e esquecidos das Escrituras. O mesmo homem que construiu o maior símbolo de fé tropeça na própria fraqueza, porque a fé não elimina a fragilidade humana, apenas a redime. Noé viveu 950 anos, 100 deles dedicados a construir algo que o mundo considerava loucura. E no fim, sua maior obra não foi a arca, mas a paciência de crer. Ele representa o homem que obedece mesmo quando não entende. Aquele que planta esperança antes da chuva e constrói fé antes da tempestade. Hoje, a arca é mais do que uma história antiga, é um espelho da alma humana. Todos nós, em algum momento, construímos nossas próprias arcas.
projetos que ninguém entende, sonhos que o mundo zomba, escolhas que parecem absurdas. Mas é ali, no silêncio do trabalho e da fé, que o milagre acontece. E agora, uma pergunta. Se Deus te pedisse para construir algo que o mundo inteiro chamasse de loucura, você obedeceria? Talvez o segredo da arca nunca tenha sido sobre o tamanho, o betume ou os animais, mas sobre a confiança. A arca foi feita de madeira, mas construída com fé. Da próxima vez que você olhar para um arco-íris, lembre-se, ele não é apenas luz refratada, é a lembrança de que a promessa ainda está de pé. Se essa história tocou você, deixe seu like e inscreva-se para mais descobertas e curiosidades bíblicas. Aqui, cada vídeo é uma jornada pela fé, pela história e pelo mistério. Porque assim como Noé, todos nós ainda estamos construindo algo, à espera da próxima promessa que virá depois da tempestade.